tesouros que Deus vai dando para mim e para você, que estão em algum lugar misturado no seu coração, na sua mente, na sua alma. Não sei até que ponto você consegue mergulhar dentro de você, nesse baúzão, onde Deus já trouxe tanto ensino, tanto livramento, tanta lição, tanta revelação, pelas suas próprias experiências particulares, individuais com Deus, conforme a sua história, a sua cultura, os seus relacionamentos em casa, família, pais, marido, esposa, filhos, amigos, na sua solidão, o quanto você já sofreu. Tudo isso são marcas de Deus na sua e na minha vida. E eu não sei até que ponto você tem facilidade de recorrer a esse depositário, a esse depósito de bênçãos, de lições, de experiências, de marcas da presença de Deus na sua história. Talvez você possa até ir lá, abrir aquele baú e buscar certas coisas para serem verbalizadas, compartilhadas, ou até coisas que não são tão racionalizadas assim, mas são impressões, são sensações, são emoções que te levam a reagir de uma forma solidária ou empática com relação a uma pessoa que de repente está passando o mesmo tipo de problema que você já passou alguma vez na vida. E criando esse link, criando, né, essa afinidade, assim, você se aproxima de alguém, você sabe que ela está passando por alguma coisa, puxa, eu já vivi alguma coisa assim, eu não estava nem lembrando que Deus já tinha me falado, me instruído, me mostrado como é que Ele livra os seus filhos, os seus amados, os seus queridos, numa situação como essa. E você me contando isso, me evoca memórias que me fazem resgatar desse tesouro que está oculto lá dentro do nosso coração, aquele tesouro de barros de barro, né? Nós somos assim, não temos mérito algum nessa história toda, a não ser sermos pequenos japazinhos, assim, cada um de nós talvez com um nome meio curto, enganador, mentiroso, trapaceiro, aquele que quer levar vantagem, ou aquele que não confia, aquele que não se entrega, aquele que se defende, aquele que só pensa em si, aquele que é avarento, aquele que não compartilha, aquele que não reparte. De um modo ou de outro, todos nós temos alguns nomes assim que fazem parte da nossa história de vida. E quando a gente tem consciência desse nome, desse passado, dessa marca, dessa característica, tanto mais a gente valoriza aquela pedrinha branca que Jesus traz para a gente com um novo nome, uma nova realidade, uma possibilidade de transformação para uma borracharia ali que passa em cima das piores marcas da nossa vida, que talvez até produzem traumas, problemas, dificuldades correntes. Emocionalmente, eu tenho certeza, muitos de nós ainda sofremos muitas dores e muitos medos, coisas que a gente talvez nem sabe explicar porquê, de onde vem, para onde vai, mas estão ali latentes, pulsando o nosso coração. E talvez isso explique o fato da gente não se envolver mais, a gente ter medo de certas pessoas, talvez até ter medo de Deus. Parece um paradoxo, né? A gente canta, a gente adora, a gente se declara aqui cheio de amores por Deus, mas na hora do vamos ver, em algumas situações, a impressão é de que a gente tem aquela noção do monte, o arebe fulminante, ou se eu ultrapassar esse limite aqui, eu vou ser fulminado, porque Deus, afinal de contas, é santo, é perfeito, é tudo, e eu sou tão contraditório, tão ambivalente, tão cheio de desejos latentes, de coisas mal resolvidas que ficam povoando a minha cabeça. Às vezes eu tenho uma dificuldade tão grande de ser fiel ao meu marido, ou ser fiel à minha esposa, ou de ser comprometido de fato com os meus filhos, porque eu quero fazer tantas outras coisas que são conflitantes com aquela atenção que conscientemente eu sei que eu deveria dedicar aos meus filhos. Enfim, todos nós vivemos conflitos assim, só sendo muito ingênuo para não conhecer a natureza humana e não saber que nós somos postos de contradições. E às vezes, conscientes disso, nós temos os nossos medos, as nossas ressalvas de nos aproximar daqueles que a gente idealiza. Pô, mas fulano é tão certinho, ele é tão direito, ele é pastor, afinal de contas, que eu vou ter de amizade com o pastor? Vai querer ficar me enquadrando ali naquele caminho tão estreito, eu não consigo andar naquele caminho tão estreito, preciso de um caminho mais folgado, assim, que de vez em quando vai, de vez em quando volta, de vez avança, de vez retrocede, mas com muito medo de mergulhar de cabeça, sem ter controle mais nenhum da história, simplesmente se entregar nas mãos do Eterno, do Altíssimo, e falar assim: não toma conta da minha história, porque eu não dou conta de conciliar tanta coisa diferente assim. Que um quer para um lado, outra parte de mim quer para o outro, uma hora eu desejo isso, outra hora eu desejo aquilo, e fazer as conciliações às vezes mais básicas, mais essenciais, que servem de fundamento para a vida, se torna uma tarefa difícil.
Então, já que nós somos assim, e eu sou assim, eu sei que você é assim também, cada um com a sua história, a sua crise pessoal a cada dia, demandando acima de tudo graça de Deus, e é isso que eu rogo para que seja vivo e abundante na minha, na sua vida e nessa comunidade como um todo, né? Inclusive aqueles que não estão com a gente hoje aqui, né? A gente pode interceder por eles também, que a graça de Deus os alcance, porque só Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, consegue tratar com a gente nessa dimensão tão tosca, tão complexa, tão dificilzinha do nosso ser. Deus consegue, porque Ele nos conhece. A gente não se conhece, a gente vai se esbarrando com a gente mesmo, se esbarrando com os outros, brigando aqui, se atentando, se estranhando. Uma hora a gente morre de amores, outra hora a gente não consegue nem olhar direito para o outro, porque sei lá por quê, mil e uma razões. Mas o fato é que nós somos assim, pessoas estranháveis. E sabe que Deus nos compreende, que Ele olha para essa massa assim, esquisita que somos nós, muita coisa boa, muita coisa linda, mas muita coisa estranha também, muita coisa não pacificada, muita área mal resolvida no nosso ser, na nossa história. Pode ser a sexualidade, pode ser a afetividade, pode ser algum relacionamento específico que você tem mal resolvido na sua própria casa, com aquela que você queria mais amar, mas não consegue amar. Aquele que você sabe que você deveria mais dedicar o seu coração em fidelidade, em dedicação, em atenção, mas puxa, é tão difícil. Por que é tão difícil assim? As coisas talvez mais nobres, mais importantes, talvez aquelas que você desejou por longo tempo conquistar. De repente você conquista, Deus te dá uma situação, você queria um casamento, está ali o casamento, você queria um namorado, uma namorada, está ali, você queria um emprego, pronto, conseguiu, você estava numa situação complicadíssima de grana, financeira, e as coisas começam a se resolver, mas aí novos desafios no próximo capítulo da novela, chamada Vida, né, o Big Brother, cada um aí vivendo sua casa, né, sua grande casa ou senzala. E aí, poxa, você conquistou aquilo tudo e nessa nova situação, desafios surgem que você começa a ter dificuldade a lidar consigo mesmo e com seus desejos. Não sei mais se eu quero isso. Quis tanto, desejei tanto que perdeu a graça. Já ouviu essa expressão? Tem até comunidade do Orkut, assim. Eu queria tanto, quando eu conquistei, perdeu a graça. Porque a coisa tinha mais sabor quando era meio aquela coisa impossível, conquistar, o inalcançável. Quando de repente Deus me permitiu conquistar aquilo, alcançar naquele estágio, cumprir aquela meta, que você pôs a mão, poxa, será que é isso mesmo? Estava tão bom quanto eu estava desejando, então estava tudo meio na base do plano ideal da coisa. Agora quando a coisa se torna não virtual, mas real, aí os desafios são outros. Aí é realidade nua e crua, é encarar e levar com a vida de uma forma saudável, construtiva, amorosa, né? E aí a gente olhar para Jesus e ver que acima de tudo é isso que Ele quer fazer com a gente, é pegar esses muitos fragmentos do nosso ser que desejam coisas tão contraditórias tantas vezes, ou que não sabem bem o que quer, ou pensa que sabe o que quer, e quando consegue já não é mais isso, é outra coisa. Sabe essas esquisitices todas tão nossas da nossa humanidade? Deus olha para isso tudo com um carinho danado. E Ele estende a mão dele, pega a gente no colo e quer nos pacificar lá dentro, fazer essa paz desses lados que brigam dentro da gente, para que a gente não fique mais brigando com a gente. Porque brigando com a gente, eu venho sair brigando com todo mundo, porque a origem da fragmentação está aqui dentro do nosso ser. Então Ele quer começar a fazer as pazes, a falar aqui com a gente, no nosso coração, lembrar de onde que a gente veio, trazer a nossa memória, as nossas essências, a nossa história, como Ele é um Deus presente, como Ele é amoroso, como Ele é fiel. E olhando para Ele, olhando para Ele assim, com desejo, com vontade, com adoração, não tem outro jeito, é natural. Quando menos você percebe, mais parecido com Ele você fica. A gente sempre fica um pouquinho mais parecido com aquele ser, aquela realidade, ou aquela ideia, aquela abstração que a gente adora, que serve de grande referencial para a gente na vida. Pode ser o seu pai, uma grande referência, pode ser o seu avô, a sua mãe, pode ser um pastor, pode ser